Ainda não, infelizmente. Configuração de Agora eu te vídeo, entra na coloquei como configuração. organizador. Ah, é engraçado Bom, que ele não não tem aparece nenhum aqui. problema Bom, no momento de você ficar sem vídeo, tem não, pode ficar tranquilo. tá. Tá legal, então. Então vamos prosseguir, compartilhar a tela aqui novamente. Eu queria começar agradecendo, obrigado, Júlio, né, Marcela, equipe da Algás aí pelo convite, né, poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia aqui, do conhecimento, né, também. Quem não me conhece, eu sou Danilo, eu sou pré-vendas, né, Fortinet, aqui na TD Synnex. A TD Synnex é o distribuidor hoje número 1 de Fortinet, né, no, no Brasil. Então a ideia aqui hoje é apresentar acho que você já consegue visualizar minha tela aí, né? Sim, sim, eu já tô vendo, Apresentação, já. perfeito. Então a ideia aqui então é apresentar, vou fazer só um breve overview, né, qual é a posição hoje da Fortinet, né, globalmente falando. Em seguida a gente já começa a entender mais sobre o Ransomware, né, um ataque Ransomware hoje dentro como funciona um ataque, né, um ataque ransomware dentro de uma organização, tá bom? E, e também mostrar quais as ferramentas aí que vai ajudar a gente a mitigar, a detectar, né, e a realizar o bloqueio também desse ataque hoje, que é o que está mais falado, né, depois dessa pandemia do Covid, que é o que está em alta acontecendo aí na pequena, média e grande organização. Quem é, né, a Fortinet hoje? A Fortinet líder global no segmento de segurança, né, de cybersecurity. Fortinet hoje ela possui um faturamento anual de mais de 3 bilhões de dólares, tá? Conta aí no seu portfólio, eu vou passar, né, mais para frente eu vou falar um pouquinho do portfólio, dos produtos, do Fabric, né, do que é o Security Fabric. Então possui mais de 50 produtos integrados, né, disponíveis em seu portfólio, produtos que se integram entre si e também com integrações terceiras para ajudar na fácil gerência, na fácil gestão de segurança do dia a dia. Possui seu valor de mercado avaliado em mais de 28 bilhões de dólares, com presença em mais de 500 mil clientes em todo o mundo. Isso daqui é um número, né, não só representa eh, clientes que utilizam produtos, independente se é o FortiGate, se é o FortiClient, em qualquer outro produto do portfólio. Isso também representa, falando, né, em sensores de segurança no mundo. Então, a gente tem mais de 500 mil sensores de segurança no mundo, onde a Fortinet ela está recebendo possíveis ameaças, possíveis análises de ameaça de um cliente que está na Índia, de um cliente que está na China, né, de um cliente que está no Japão, enfim. Então, são mais de 500 mil sensores de segurança também espalhado pelo mundo, tá? Então, em questão de investimento, a Fortinet segue investindo cada ano, cada ano mais em segurança cibernética, na integração entre seus produtos. A gente vai ver que a Fortinet hoje ela não é um simples, um simples fabricante, uma simples marca que compartilha, que vende somente um Next Generation Firewall, um firewall de borda, mas sim um portfólio, soluções que se integram e que a gente acaba saindo somente daquele, né, do convencional, do normal ali, referente do que se fala de segurança de borda de ambiente, tá? E mais de 600 mil certificações, mais de 600 mil técnicos certificados em suas soluções, né, para atender vocês, clientes. Presença então da Fortinet, globalmente falando, a Fortinet hoje ela é um fabricante que ela possui sua sede na Califórnia, né, sendo mais específico em Sunnyvale, com mais de 8 mil, né, funcionários presentes globalmente, como eu mencionei, mais de 500 mil clientes, com mais de 716 patentes registradas, né, dentro dos Estados Unidos. Possui, então, a Fortinet, ela inaugurou se não me engano, esse ano ela possui um escritório showroom aqui em São Paulo, né, aqui na região da Zona Sul de São Paulo, e ela possui o seu suporte
né, o seu TAC, o seu centro de suporte de cliente a clientes em Uberlândia, tá? Então é um TAC, é um suporte 24/7, pronto e preparado para atender vocês clientes, né, nas demandas do dia a dia. Então, globalmente falando, essa é uma visão da Fortinet, tá? E sua presença. Então, entendendo agora um pouco mais, né, do cenário de Ransom, né? Então a gente vai começar a entender. E eu separei aqui, né, alguns passos, né, alguns steps assim, que são mais tipicamente utilizados, né, pelos atacantes no dia a dia. Então, a gente sabe que existem diversas maneiras, né, de ingresso de um ransomware dentro de uma rede, porém algumas delas é bastante ainda utilizada. Um vetor é o vetor de e-mail. Então, cada vez mais os atacantes estão disparando em massa diversos e-mails, e-mails contendo ali uma engenharia social, né? Então, você pega quantas empresas hoje dentro do mercado, né? Existem dentro do mercado do SMB, do Small Business, né? Então, existe um disparo enorme de e-mails, um volume enorme, onde esses e-mails muitas vezes vêm com um link, um conteúdo para acesso a site malicioso, ou muitas vezes vem com um anexo, né? Dentro desse e-mail. Então, com isso, já começa aquele primeiro vetor, né, de vulnerabilidade do ambiente, que é o usuário. Então, a gente precisa estar preparado, né, para trabalhar a proteção, né, inicialmente ali do e-mail, a parte de proteção também desses e-mails que são entregues aos usuários com sites, supostos sites maliciosos, documentos, né, alguns outros gatilhos. Um terceiro vetor aí, né, de propagação dentro de uma rede, de uma organização, é aí que começa as anomalias, né? É injetar a parte dos worms, né, dentro dos vírus, os worms, né, os botnets dentro de uma rede. Quando então o atacante consegue realizar a entrega, né, do que ele do que ele precisa, ele conseguiu nessa entrega de volume, ele conseguiu ter pelo menos ali boa parte dos usuários clicando no link que ele criou, naquele link mal intencionado. E a partir desse momento que ele clicou, o usuário clicou nesse link ou baixou um documento que executou esse documento, gerou uma possível macro, né, um possível script dentro da máquina ou dentro da rede, começa então a prévia ali do ataque, né, como se diz, a vasculhar, né, então o atacante começa a vasculhar possíveis brechas, brechas sendo elas de credenciais, brechas de chaves, né, de criptografias dentro daquele endpoint ou dentro da rede. Com isso, vamos ali para um quarto passo, que é o a identificação, né, é o que eles chamam de comando e controle, né, em encriptação. Então, o atacante, ele conseguiu realizar o passo 1, 2 e 3, aí ele começa a comunicação dessa rede, dessa estação de trabalho, dos worms que ele conseguiu imputar dentro do ambiente, ele conseguiu então ativar o comando e controle. Esses worms, então, que está ativo e gera comunicação dentro de uma rede, ele começa a comunicação externa, né, com o atacante. E essa comunicação externa começa o endpoint se comunicando, realizando comunicação com servidores de botnet, né, por exemplo. A partir desse momento que o endpoint, né, o usuário começa essa comunicação com servidores de botnet, e isso o usuário ele nem está sabendo muitas vezes que ele está em comunicação. É algo que não fica transparente, né, dentro da rede ou para o usuário. Então, o atacante começa a injetar um novo código, começa muitas vezes a injetar até mesmo de fato o ransomware, né, até que aí vem a parte de encriptação desse endpoint, encriptação dos servidores, né, dentro de um ambiente. E com isso, um segundo passo aí
que o quinto passo, né, vem por fim, então, a parte da movimentação lateral, né, dentro desse ambiente. Por isso que a gente fala e a gente orienta muitas vezes, a rede ela precisa ser muito bem trabalhada, muito bem segmentada, né. Então a gente não pode ter as laterais ali de um ambiente aberto, a rede do financeiro conversando diretamente com a rede do RH, enfim, né, departamento de vendas diretamente com o financeiro. Então a rede ela precisa estar muito bem segmentada para começar o bloqueio e evitar esses tipos de movimentações laterais, movimentações, né, de possíveis ameaças dentro de um ambiente. Então, assim, óbvio que existe outros, né, outros métodos, existe outras formas de entrada de um ingresso, um endpoint, uma rede, porém hoje esses são os mais, notados aí pela indústria, né, de cybersecurity, pela Fortinet. Então ela destaca alguns desses pontos aqui, que é o que a gente vai mostrar, mais para frente, né, questão dos produtos. Então, como isso é feito? Como eu mencionei, isso aqui são pesquisas, números globais, então hoje 90% dos ataques, ele ocorre através de e-mail, né, a entrada dos atacantes são através de e-mails, são e-mails que são utilizados como engenharia social, e-mails muito bem elaborados, que fazem com que o usuário, né, o usuário que não tem um preparo ou até mesmo a própria empresa, o small business, ele não ele não tem uma ferramenta adequada para identificar esses e-mails, né, esses e-mails phishing. Outro vetor é a parte de links, né, de links, arquivos recebidos através de e-mails. Então, vem um link, é recebido dentro de um e-mail, o usuário vem, clica nesse link, e esse link direciona para um website malicioso, onde esse website executa um download de um arquivo, esse website executa o download de uma ferramenta, tá? Outro vetor, então 30% dos ataques ransomware, eles são realizados através de websites maliciosos, links maliciosos. Então o usuário clica entra num determinado site, nesse site ele acaba clicando em uma propaganda, né, uma propaganda, sei lá, veja um filme aqui, filme novo da Netflix, na verdade esse link que ele acha que vai direcionar para Netflix, onde ele vai ver a prévia, né, do filme, está direcionando ele para um site supostamente malicioso, e com isso ele está executando, baixando pop-ups ali naquele navegador. Tá. Então, conteúdos, né, downloads de conteúdos maliciosos, dentro do endpoint, dentro da rede. E um outro vetor também, quando se fala de ameaças de rede, hoje a gente está conectado de qualquer lugar, né? Hoje eu estou conectado à minha casa, amanhã eu posso estar conectado numa praça de um café, numa praça pública, e o acesso público também é um grande vetor de ameaça para dentro da minha máquina, para dentro do meu endpoint. Uma conexão aberta sem um túnel criptografado, sem uma VPN segura. E um outro vetor, falando ainda de endpoint de rede, é portas abertas dentro do meu endpoint. Eu ter portas RDP, portas de comunicação das minhas estações de trabalho, do meu negócio, dos meus usuários, abertas e abrindo brechas, né, e vulnerabilidades para o ambiente. Eh, Boa parte também de identificação de ameaças de endpoint é o uso externo de devices, seja ele o uso de pendrives, de portas USBs abertas, né. Então, hoje diminuiu um pouco, mas ainda tem sempre aquele churrasco do final de semana, onde o usuário leva o notebook dele para casa de alguém, ou até mesmo na casa dele, espeta um pendrive terceiro, ou ele vai fazer uma troca de vídeo para passar num telão e acaba pegando um pendrive que ele nem sabe de quem que é, como veio, e muitas vezes esse pendrive ele pode conter algum tipo de conteúdo malicioso e arquivo ou script malicioso.
Então isso ainda é um vetor de possível ameaça para dentro do negócio, tá bom? As portas abertas, não tem um controle de que dispositivo o meu usuário está acessando a minha rede ou compartilhando qualquer tipo de conteúdo. Olhando um pouquinho então, quem são, né, os principais focos e target dos atacantes, né? Quando a gente fala quando o cara ele vai, muitas vezes o ataque ransomware ele entra num servidor, entra numa rede, entra numa máquina e ele quer criptografar algum dado importante. Ele quer chegar em algum assunto importante, que seja o servidor de arquivos, seja o servidor de sistema, né, o SAP, o ERP ali da empresa, e ele fala, meu, se eu criptografar aqui, a empresa, ela vai soltar o dinheiro, ela vai soltar a grana e eu vou ganhar. Então, quais são, né, os principais focos? Empresas que são mais fáceis de atacar, né? Óbvio, empresas que são mais fáceis, que estão vulneráveis, empresas com grande probabilidade maior de pagar o resgate. Então, o ataque muitas vezes ele é certeiro, ele sabe quais são as empresas que a probabilidade que não quer correr o risco de perder o dado, empresas que ele sabe que se ele criptografar, a empresa não tem muito o que fazer, tem que pagar, ele vai estar com o dinheiro garantido, e empresas com condições financeiras e com caixa para o resgate do dado, como eu comentei. Então, esses são, né, primeiramente ali os targets, né, ou os focos dos atacantes. E quem são essas empresas, né, muitas vezes do foco? Empresas SMBs, os small business. Por que, né, os small business? Muitas vezes essas empresas não possuem um investimento maior em tecnologia. O small business hoje no mercado, eles são uma empresa que possui um- uma pirâmide grande de empresas small business, né? Empresas, startups que estão começando. Então, ele fala, cara, essa empresa está começando, certeza que ela tem vulnerabilidades dentro da rede, certeza que ela não está preparada tão preparado em questão de tecnologia, né, de segurança. Então, o mercado small business, ele sim é o foco, ao contrário do que muitos pensam, que falam, ah, não, meu negócio, pô, minha empresinha aqui eu faturo tanto por mês, o cara tá olhando peixe grande, muito pelo contrário, né. Ele tá, por ter essa grande, né, gama do small business de empresas, então, um pouquinho que ele tira daqui, um pouquinho que ele tira dali, o cara tá sorrindo, tá dando risada, né. Outro nicho, né, outra vertical de negócio é o healthcare, né, healthcare e financeiro, então são empresas que por conter, né, informações confidenciais, informações importantes e confidenciais é o grande foco deles também, empresas que, como eu mencionei, têm a grana no caixa, tem a grana, né, em cima da mesa. Outra parte é a parte do governo, então, além de ter o governo ter informações confidenciais, o governo também, boa parte das empresas, né, de governo, não possui uma grande dificuldade no gerenciamento de tecnologia, uma grande dificuldade no gerenciamento de soluções, né, de segurança. E aí é também brecha para os atacantes. Então, né, como eu mencionei do SMB, então por que, né, o SMB, o small business ainda é muito foco, né, desses atacantes? Então, como eu mencionei, o small business, eles são fáceis para entregar o dinheiro, por eles não tem, né, uma gama grande de tecnologia de segurança dentro do negócio, ou muitas vezes não é a prioridade de início investir em segurança, né, na parte de tecnologias na segurança, então eles são algo fácil, eles vão entregar o dinheiro fácil, então o atacante vai chegar dentro da empresa do SMB, do small business, vai chegar num servidor importante, vai chegar na máquina, ele vai criptografar e o cara vai olhar assim e falar, meu, se eu não pagar, eu não tenho recurso. Eu não sei recuperar isso daqui se eu não pagar. Então, é ganho certo. O small business, ele vai pagar, ele vai ter a grana para entregar pro atacante, né? Então, como eu mencionei, né, a expertise do small business muitas vezes não é tão grande que nem a de uma empresa maior, né, enterprise.
E também a parte de o vetor é a baixa aderência da tecnologia, a baixa aderência de recursos, né, de segurança dentro do negócio. Um outro ponto que faz com que os atacantes olhem com carinho, né, no modo de dizer, para para o SMB, são as ferramentas. Muitas vezes o small business não possui uma ferramenta efetiva de bloqueio de ransomware e de malware, né, isso daí então são ferramentas. O cara: "Meu, eu sou small business, eu só tenho 8 funcionários, eu só tenho 10 a 15 a 20 funcionários, eu não preciso pagar uma ferramenta de antivírus. Eu não preciso pagar uma ferramenta, ter uma ferramenta de bloqueio efetivo de ransomware. O cara nunca vai olhar para mim, muito pelo contrário, né". Então a gente sabe que a falta, né, de ferramentas, né, efetiva de bloqueio é um maior vetor. Outro ponto aí é a parte de ter uma solução dedicada, né, ao controle de web, de web filter, né, de filtro de conteúdo dentro do negócio, dentro de uma organização. Quando a gente fala controle web, né, ataques web, a gente não necessariamente só fala do: então se eu tiver só um firewall eu estou coberto". Não, muitas vezes você é o pequeno negócio que ele possui, né, o small business que ele possui servidores, uma página web publicada para realizar a venda, né, então eu vou fazer movimentações de informações de boleto, cartão de crédito, então são páginas que ficam abertas, né, para a web e que também é um grande vetor de ataque, né, de ameaça para o ambiente. E outro ponto, então, são múltiplos vetores ali de propagação. Então, eu tenho meus usuários, que eles trabalham da máquina da empresa, mas também quando eles vão para casa que não leva a máquina da empresa, eles conectam e fazem a movimentação de dados do negócio da empresa, da máquina pessoal, do celular pessoal. Então, múltiplos vetores, então a gente tem muita brecha, muita portas abertas, né, para os atacantes aí de ameaça para o ambiente. Isso aqui são pesquisas, né, então são números globais coletados. Então o primeiro ponto é a quantidade de usuários que não sabem, né, lidar com a segurança dentro da organização. Então aqui a gente vê que só apenas 31% dos usuários, eles estão treinados a lidar com uma informação recebida por e-mail, um link recebido, seja, por e-mail também ou por qualquer outro, né, meio de contato. Então, a baixa aderência de treinamento dentro das organizações do small business é muito alta. O segundo ponto, então, é 43% dos ataques de ransomware são voltados ao small business, né? Como eu comentei, mostrei lá os motivos, as ferramentas, né? Por questão de ferramentas, por questões de outros motivos também. Então, 71%, né, dos ataques, os targets são os SMBs, como eu mencionei. O SMB entrega, o SMB vai pagar para o cara descriptografar o servidor dele, o servidor de sistema dele, que muitas vezes está dentro de casa, às vezes está na despensa ali o servidor, que o cara fala que acha que tem um CPD, mas ele está dentro de uma salinha, o servidor do cara de sistemas, criptografou, ele vai pagar e o atacante sai feliz, né? E uma outra movimentação positiva é que as empresas, 80% das empresas do small business estão começando a olhar, né, com mais prioridade para a segurança, né, para cybersecurity, para a segurança do negócio, para a segurança dos seus usuários, para a segurança dos seus dados. Então, existe, né, uma grande movimentação aí das empresas do small business olhar com mais carinho e com mais prioridade, tá, para as tecnologias de segurança. Eh, né, e o que que levou, né, o que que levou esse ransomware é algo que ele sempre existiu, mas, né, por que que foi o boom, né? Dando um exemplo bem claro, é a Covid-19. Muitas depois, né, que veio a Covid-19, né, muitas onde teve aquela movimentação de
estou retirando meus usuários do meu perímetro de dentro da empresa, onde era um perímetro teoricamente mais seguro, estou movimentando todo mundo para a rua, cada um para sua casa, cada um para sua conexão de casa, internet. Eu abri muitas brechas, né? Muitos serviços foram movimentados para a internet e com isso veio aí a brecha, né, para os atacantes. Outros assuntos também são utilizados, como assuntos de política, né, futebol, enfim, outros assuntos do momento. Mas o Covid-19 foi o boom, né, referente a parte de ameaças, né, e vulnerabilidades. Então, essa aqui é uma pesquisa do Google. O Google detectou que houve uma criação massiva aí, bastante de sites, né, direcionados e criados direcionados à Covid. Então, sites falsos, né, foram criados, foram publicados no mundo internet para trabalhar engenharia social e prejudicar cada vez mais, né, os atacantes conseguirem prejudicar cada vez mais e chegar dentro das empresas. Outro ponto é, como todo mundo sabe, os e-mails, né? Muitas informações falsas foram criadas por e-mail, foram divulgadas informações onde continham, acesse esse link ou acesse esse documento, preencha suas informações e entre na fila da vacina. Muita gente caiu nesses e-mails, muita gente saiu clicando em documentos falsos sobre a Covid-19, né? Então, esse foi um dos vetores, né, importantes na comunicação também dos ataques. Outra, Outro vetor é a criação de aplicativos. Então, os atacantes usaram bastante a criação de aplicativos, aplicativos, seja ele web ou aplicativos para dispositivos móveis. Então, onde o atacante falava, baixe esse aplicativo e saiba como que está o índice de Covid na sua região, ou saiba onde tem, né? Depois que começou a vacina, saiba onde tem vacina, então coloque aqui suas informações e entre na fila. Ou você baixava esse aplicativo e esse aplicativo rodava um script, né, para dentro do seu endpoint ou para dentro do seu dispositivo. Então, esse foi algum do boom, né, de ransomware, né, de ataques, essa movimentação dentro do mercado de segurança. E agora, quais são os principais pontos de desafio das empresas, né, de modo geral? A adoção à tecnologia, né, em múltiplos vetores e em todas as camadas. Então, a gente sabe que a empresa, independente se é o small business, né, o médio ou o grande negócio, ele tem que olhar para todos os vetores de ataque, seja ele por e-mail, seja ele para a rede, olhar para o endpoint. Teve muita movimentação de empresas para aplicações em cloud, movimentando os seus arquivos em cloud também. Então, são muitos vetores, né, e muitas soluções aí, né, e todas as camadas devem ser olhadas com todo o cuidado possível. E com isso a gente sabe, muitas empresas também acabam contratando, né, ou acabam buscando soluções de diversos vendors, né, de diversas marcas ali. Então são muitas vezes soluções que nem possuem integração e nem algumas automações que ajudam no dia a dia, né, para a proteção do negócio. O outro vetor é o phishing, o segundo ponto. Então, os phishings, né, os e-mails falsos, a inteligência, a engenharia social em cima dos e-mails, elas estão cada vez mais inteligentes ao entrar, né, ao disparo, ao entrar dentro de uma organização. Muitas empresas não possuem uma ferramenta adequada, uma ferramenta preparada para a identificação desses e-mails phishing, né, desses e-mails para detecção desses e-mails, que apresentam vulnerabilidades para o negócio. E um terceiro ponto é o acesso dos usuários, né, aos dados do negócio. Como eu mencionei, você tem usuários externos acessando documentos das empresas, do small business. Muitas empresas utilizam, por exemplo, um Google Drive, utiliza um OneDrive, né, o OneDrive da Microsoft. Com isso, ele acaba utilizando recursos, né, pessoais aí como computador, dispositivo móvel, né? E muitas vezes o recurso de casa, o recurso que ele está utilizando não tem a devida proteção. E as empresas também acabam perdendo o controle do que sai, do que entra, do que se movimenta dentro da empresa.
E com isso, o que que o cliente precisa então, né? O que que o cliente ele precisa preparar, o que que ele precisa estar preparado ali para trabalhar os seus usuários, ele ter dentro do seu negócio, para ele ficar protegido. Então, os clientes eles precisam buscar ferramentas, né, em primeiro lugar, ferramentas que funcionem de forma inteligente e efetiva, né, ferramentas que validem se de fato aquele e-mail ele é ou não malicioso, ferramentas que façam o tipo de bloqueio do acesso web do meu usuário. Um segundo ponto é, né, que o small business, as empresas SMB buscam, é uma ferramenta de fácil gerência e compreensão e de fácil instalação, então eu preciso ter uma ferramenta que ela seja além de efetiva, ela seja uma ferramenta que eu entre numa console e acabo ali aprendendo a mexer nela, acabo a desenvolver, né, me facilite no dia a dia, né, e não complique mais. E o terceiro ponto é a ferramenta que tem uma boa reputação de mercado, uma ferramenta que seja bem vista, uma empresa que possui, né, uma marca consolidada e que amanhã essa empresa de segurança ou a empresa que publicou, que fez essa ferramenta não fale: "Meu, entramos em falência e não vamos dar mais suporte para ninguém", né. Então, o mercado precisa, né, de uma empresa que olhe com cuidado, né, a todos esses requisitos aqui, perfeito? E como então a Fortinet consegue ajudar vocês clientes, né, a essa ferramenta? A Fortinet hoje ela usa o conceito de Fortinet Security Fabric. O que que é o Security Fabric, Danilo? Security Fabric é a malha de segurança da Fortinet. Então, é a gente ter a capacidade de visibilidade e proteção, né, do nosso negócio, da nossa rede. Então, é a gente olhar, né, de uma forma ampla para toda a superfície de ataque do ambiente, é ter as soluções integradas, seja ela Fortinet ou soluções terceiras. Então, aqui a gente tem a integração, por exemplo, né, mostrando aqui a figura. Então a gente tem a Fortinet protegendo a parte de rede orientada, né, a parte de proteção de rede, integrada ao acesso seguro do dispositivo e do usuário. Eh, com isso, a integração entre a inteligência com soluções NOC e SOC, né, Network Operation Center e Security Operation Center. Tem a integração do meu mundo on-premise com a minha nuvem, então eu posso ter proteção na minha nuvem pública, tá? Nos meus recursos que estão em nuvem, e também a parte do ecossistema aberto. Então, não necessariamente eu preciso ter somente soluções Fortinet, eu posso consultar se minha solução que eu estou adquirindo Fortinet, ela se integra com alguma outra solução que eu já tenha dentro de casa também. Tá? Então, essa é a ideia da malha de segurança Fortinet, né? E a parte de automação, então, é a gente ter soluções integradas e também criar algumas automações em caso de algumas vulnerabilidades dentro do meio ambiente. Tudo isso integrado com a FortiGuard, que a FortiGuard ela é a inteligência por trás das soluções Fortinet. Vamos lá. Bom, Júlio, tudo certo aí? 4 horas agora, a gente vai seguindo, né? Tranquilo. Não, pode seguir, sim. Beleza. Então, né, voltando àqueles principais pontos, aqueles principais passos, né, quais então as ferramentas, né, eu posso utilizar? Como que eu consigo prevenir um ataque, né, uma demanda dentro da minha rede? Então, olhando para a parte de entrega, como eu mencionei, a parte de e-mail, né, ou entrega de um link de supostamente, né, de algo malicioso para o meu ambiente, olhando, né, a parte de link, olhando a parte de sensitiva de dado, prevenindo então quando o atacante já está dentro do meu endpoint, que ele quer executar os worms, ele quer executar os comandos com servidores botnet, que ferramentas consegue auxiliar, né, a gente no dia a dia? Então, óbvio que existe outras ferramentas, tá? Que ajudam a gente no processo, porém algumas ferramentas e principais, né?
são até mesmo ferramentas que elas, como tu diz, elas se acabam repetindo e também em outras movimentações. Então a gente consegue conter um ataque, né, ou uma entrada diretamente na entrega a entrada do atacante diretamente na entrega do supostamente daquela URL, daquela ameaça para dentro do meu ambiente, com, por exemplo, com soluções de Forte e-mail, com as soluções de Next Generation Antivírus, que é o ForteDR, soluções para acesso seguro ao ambiente com FortiClient, utilizando a Forte Sandbox, né, utilizando a sandbox da Fortinet para detectar possíveis ameaças, zero day, ameaças novas que muitas vezes não possuem ainda assinatura e a machine learning da Fortinet identificou que esse arquivo, por devido ao comportamento dele, é supostamente malicioso, consegue utilizar uma solução de sandbox e utilizar, quando a gente traz para a parte de bloqueio ao URL, inspeção de acesso seguro de um ambiente, o próprio FortiGate, né? Muitas vezes FortiGate que vocês, clientes, já possuem ou que vocês vão adquirir, né, a partir desse momento. A parte de monitoramento, né, de clique de links, supostamente maliciosos, com FortiClient, FortiDR, FortiGate, né, a parte de proteção ao dado sensível, proteção do endpoint, a parte de mitigação, então, de bloqueio de controle de qualquer anomalia dentro do endpoint também, com FortiClient, FortiDR e o FortiGate, olhando para o meu tráfego de rede, e a movimentação lateral também de qualquer supostamente ameaça, né. Eh, Expandindo, abrindo um pouquinho mais dessas soluções. Então a ideia aqui é mostrar para vocês que não existe uma única solução que vai fazer a minha proteção contra um ransomware. Danilo, então se eu tenho o FortiGate, eu já estou protegido contra o ransomware? Não, porque a gente viu que existem diversas camadas que a gente deve olhar com carinho para dentro do negócio, seja através da borda do ambiente, onde a gente faz o monitoramento e proteção de acesso supostamente malicioso, sites que apresentam, né, algum tipo de vulnerabilidade para dentro do ambiente. Por exemplo, a gente usa o FortiGate para esse acesso seguro, trazer uma segurança drivando na rede. A gente consegue fazer uma segmentação de rede, de movimentação lateral com os FortiGates, né, criando políticas dinâmicas, fazendo outros informats de controles de acesso, né, casado com outras soluções. Quando a gente vai para a parte de proteção de e-mail do usuário. Danilo, eu uso o Office 365, meu servidor de e-mail não está dentro de casa, não tem problema. Existe APIs do FortiMail, a Fortinet, o legal assim da Fortinet, né, que a gente possui, a gente consegue entregar soluções, seja ela em appliances físicos, seja em appliances virtuais, ou diretamente nas clouds, ou utilizando a própria cloud da Fortinet. Então, Danilo, eu quero colocar uma proteção de e-mail dentro do meu ambiente. Eu preciso comprar uma caixa física? Eu preciso provisionar um espaço dentro do meu rack, dentro da minha empresa? Não. Você pode contratar um FortiMail diretamente na cloud da Fortinet. E aí você cria, né, uma API da cloud da Fortinet para dentro do seu ambiente de e-mail, por exemplo, né, sem precisar provisionar nenhum recurso dentro de casa. Então a gente tem o FortiMail olhando a parte de anti-spam, antivírus. Uma função bacana também do FortiMail é a parte de URL, é, Click Protect, né? Então você já faz a primeira camada de proteção quando eu recebi um e-mail com um link, né, com URL supostamente malicioso. Na hora que eu recebo esse e-mail, o FortiMail já está olhando, né? Já está ali, opa, peraí, tem uma movimentação estranha. Peraí, o usuário clicou. Na hora que o usuário clica, a ferramenta de FortiMail, antes que essa URL bata no FortiGate ou no mesmo no acesso à web, a ferramenta de FortiMail, ela já está trabalhando e já está trabalhando a machine learning olhando essa URL. Ela já está abrindo essa URL que o cliente clicou, que o usuário clicou, para fazer a verificação se ela é maliciosa ou não, se ela está numa blacklist, por exemplo, no mundo internet, né? Então, a parte de o FortiMail, então, a gente consegue olhar, tem as features de
Content Disarm. Então, o que que é o Content Disarmer, né? O Content Designer, então, ele vai fazer o bloqueio e análise de qualquer conteúdo de arquivo, por exemplo, Office e PDF, que são basicamente arquivos que executam muitas macros e scripts, né? Dentro que possui muitas macros e scripts. Então, o Content Disarm e neutralização, ele vai abrir, ele vai pegar esse documento, ele fala, opa, peraí, chegou um PDF que ele tem uma macro. Ele vai pegar esse PDF, vai analisar essa macro que está dentro do arquivo, que veio junto com o arquivo PDF, e vai expandir para saber se ela é maliciosa ou não para dentro do ambiente. E assim, né, tomar as tratativas da machine learning e realizar o bloqueio. Outro recurso legal do FortiMail é a parte de anti-spoofing protection, né? E análise em cima de domínios, né? De contas, né? É, de contas não válidas, né, no mundo internet. Por exemplo, você tem hoje bastante, os atacantes utilizam bastante domínios parecidos de e-mail, né? Quem nunca recebeu, se eu entrar na minha caixa do Outlook.com aqui agora, eu vou ver que tem bastante e-mails se passando pelo e-mail da Spotify, pelo e-mail da Netflix ou qualquer outra organização financeira. Então, esse recurso aqui, ele vai olhar para os domínios de e-mails parecidos com o seu ou do mundo internet, ou até mesmo alguém que criar uma conta tentando se passar pelo o CEO ou o diretor financeiro da minha empresa, né, tentando pedindo algum arquivo, pedindo alguma informação que seja confidencial para o negócio. Então a gente consegue ter essa inteligência já na parte de e-mail. Quando a gente vai, né, para a parte de inteligência, né, de security operations, então a gente tem a Forte Sandbox. A Forte Sandbox, ela não só se integra com soluções Fortinet, a gente pode ter a Sandbox integrada a outras soluções também de mercado, né, soluções terceiras, fazendo toda a parte de conexão e detecção de possíveis ameaças, né, dentro de um ambiente. Então, se eu receber um arquivo, eu recebi um arquivo supostamente malicioso, eu recebi esse documento, ele veio para dentro da minha rede, a sandbox ela vai pegar esse documento, explodir ela dentro da sandbox, né, dentro da caixa de areia da Fortinet, e vai dentro da solução e vai saber se esse arquivo é positivo para malicioso ou se ele vai, ou se não, foi só um falso ali, falso positivo, esse documento pode seguir dentro da minha organização, dentro do meu negócio. A solução de FortiEDR, então o FortiEDR, ele é uma solução diferenciada, ele é um Next Generation Antivírus, o EDR, o FortiEDR, ele possui uma inteligência de detecção de ameaças, né, de machine learning, de, de inteligência da FortiGuard, então ele consegue fazer a parte de aplicação de isolation application, né, de supostas aplicações que apresentem risco para dentro do meu negócio, a parte de controle de processos, quarentenar dispositivos, e o EDR, ele é o cara que ele vai, por exemplo, mas ele passou uma possível ameaça, tentou, ou o meu usuário que está em home office executou uma possível ameaça. Como eu sei por onde essa ameaça veio? Se foi pelo Outlook, se foi pela web, se foi pelo pendrive. O EDR é o cara que vai fazer a análise forense e vai reconstruir para você de que forma, né, essa ameaça entrou e chegou dentro da minha rede. E, por último, aqui a lacuna de Zero Trust Network, que é a lacuna de acesso seguro. É eu dar acesso a dispositivos e usuários que realmente devem ter acesso dentro do meu ambiente, né? Que é o FortiClient. O FortiClient hoje ele já é o cliente de acesso a VPN seguro, né, dos FortiGates, porém a gente consegue licenciar ele também como um malware protection, garantir que o cliente do usuário, garantir que o usuário vai fazer de fato um enforcement, né, dentro da minha rede e que ele vai entrar sem nenhum tipo de vulnerabilidade ou apresentando, né, qualquer risco aí para o meu negócio. Todas as soluções, elas se integram, se conversam, né? E elas possuem inteligência e análise de segurança da FortiGuard Service da Fortinet. Então, assim, a mensagem é: não existe, né, uma única solução que protege você, né, como contra o ransomware.
Óbvio que não dá também, a gente sabe que dependendo não dá para adquirir todas, porém a ideia é olhar para a segurança como uma plataforma, né, olhar como a proteção de ransomware como uma plataforma de segurança, e não também, né, falar: eu já tenho o FortiGate, eu vou ter o FortiMail", então vocês viram que não é bem assim, você tem o FortiGate, perfeito, está fazendo o correto, tem o FortiMail, está mais correto, mas e seus endpoints? Você tem toda uma proteção de borda, mas e seus antivírus são o quê? São antivírus gratuito? Você está usando o Avast lá que não para de chegar anúncio, de chegar que é o que tem é o antivírus que tem mais vulnerabilidades. Então a ideia é vocês olharem aí, né, com cuidado para dentro do negócio de vocês e com uma importância grande, né, olhando na parte de cybersecurity. E para a gente, né, só para expandir um pouquinho mais, a Fortinet ela não só se limita àquelas outras soluções, só para mostrar o leque para vocês aqui do que é, né, a Fortinet Security Fabric. Então, a Fortinet ela consegue cobrir segurança, seja ela desde a segurança da rede, da rede do meio ambiente, com outras soluções, o acesso seguro, como a parte de Fortnac, então eu fazer o cara crachar de todo tipo de bloqueio de dispositivos, segmentação dentro da minha rede, olhar o FortiClient como acesso também seguro, quando eu tenho soluções dentro da nuvem, né? Então Danilo, eu tenho servidores na minha AWS, na minha Azure, eu eu consigo ter um FortiGate olhando lá meus servidores, olhando minha infraestrutura? Sim, a gente consegue ter um FortiGate VM na entrada da sua nuvem pública ou da sua nuvem privada, se você tem recursos dentro de um data center. O CWP olhando para infraestrutura as a service, então eu consigo ter o CWP olhando, fazendo a gerência e compliance dos meus servidores também, dos meus storages nas nuvens. A parte de proteção de aplicação com FortiMail, FortiWeb, que é o WAF, né, da Fortinet. A parte de FortiCASB, Danilo, eu uso o Google Drive ou o OneDrive como meu servidor de arquivos, né, dentro do meu negócio. Então, o FortiCASB ele vai fazer a proteção em cima dessas suas aplicações, né, dos seus softwares as a service dentro do ambiente, saber se meus usuários estão compartilhando ou não qualquer recurso, né, qualquer recurso, qualquer documento, enfim, né, dentro da rede que não seja legal para o negócio. O Forte ADC ele é um balanceador de tráfego, né, da Fortinet. A parte, como mencionei, FortiClient, como Endpoint Protection, FortiDR, outras ferramentas de analytics para o negócio, então ferramentas FortiSOAR é uma ferramenta para quem tem ambientes de SOC, o FortiAnalyzer, ele vai muito mais além do que um simples repositório de logs, ele consegue já ter seu analytics, né, reportar incidentes dentro do seu ambiente, ferramentas de CIEM, com FortiCIEM, outras ferramentas de detecção, como o Forte Sandbox, como a gente destacou na apresentação, né? Soluções de Wiba, soluções de FortiDeceptor, de honeypot, toda a inteligência da FortiGuard, né? Subscript da FortiGuard Labs, e também a parte de operations com o FortiManager e outros Fabrics Connectors também. Então, a ideia então, né, recapitulando, Ransomware ele está em alta, né? O cyber, né, Q-Chain, a cadeia de Q-Chain, ela possibilita múltiplas maneiras aí de bloquear um ataque, né? Olhem, dá uma pesquisada sobre o cyber Q-Chain, né, da cadeia. A Fortinet ela consegue realizar o bloqueio, tem solução, como eu mostrei lá, as soluções principais para esse tipo de bloqueio, de detecção, né, de evento, prevenir a entrega, bloquear o pós-execução, identificar comportamentos. E com isso, com Security, né, com Security Fabric, você vai conseguir reduzir todos os seus riscos, né, de vulnerabilidades de ameaça para dentro do seu ambiente. Perfeito? Então, basicamente do lado Fortinet é isso, Julião. Caso tenha aí alguma dúvida, algum ponto a colocar, fico à disposição. Eu vou abrir agora 2 minutinhos para quem tiver alguma dúvida reportar aqui no campo. Até então, ninguém teve nenhuma dúvida. Eu já vou adiantar aqui do lado o sorteio. São 16 e 17 no máximo. Se ninguém tiver dúvida, eu já inicio o sorteio.
Vou só Legal. configurar aqui o site, só um minutinho enquanto isso. Tudo bem. Acho que você consegue visualizar, né, se alguém tiver alguma dúvida, né? Sim, tô com a tela aqui do bate-papo. Tá. Já tá tudo certo aqui pro sorteio, já de antemão. Agradecer, tá, Danilo, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Agradecer a Sinex pelo apoio, pela parceria que a gente tem. Agradecer a Bruna, acho que a Bruna ainda está por aí, né? Ela Agradecer tá aqui. bastante a está por aí ainda.